Olá, a dica de hoje é desse lindo porta-absorventes, muito fofo, gente, fácil de fazer. Aqui você só vai precisar de tecido, 2 pedacinhos de viés, manta e um botão magnético. Dá para aproveitar retalhinhos que vocês têm aí e olha só que gracinha, gente, muito prático, fácil de fazer. Então fica comigo até o final do vídeo para aprender a fazer essa gracinha aqui. Primeiro você vai escolher o tecido e vai cortar na medida de 33 centímetros por 13 centímetros e meio. Uma vez no tecido, uma vez na manta, que pode ser manta R1 ou R2. Aqui será a parte principal. Se você quiser fazer a parte da frente da nossa peça com a mesma estampa do forro, não tem problema, tá? Corta na mesma medida, de 33 centímetros por 13,5. Aqui eu quero fazer diferente, então eu cortei um pedacinho de tecido que tem essa figurinha de boneca Tilda. Então eu quero que a minha aba seja com essa imagem da boneca. Se você quiser fazer com um tecido só, não tem problema, mas eu quero fazer esse detalhe diferente. Então aqui, ó, caso você tenha algum tecido com uma figurinha bem bonitinha que você queira usar, é só cortar uma vez aqui na medida de 25 por 13,5 e a parte da figura, que será a aba, você vai cortar na medida de 13,5 por 11 centímetros e meio, tá? É opcional, se quiser usar um tecido inteiro, com a estampa que você quiser, não tem problema. Mas se quiser com uma aba um pouquinho bonitinha, com um detalhe diferente, faz dessa forma. Então aqui, ó, eu vou cortar essa medida que eu falei para vocês e vou costurar dessa forma aqui, ó. Colocando direito com direito da figura e vou passar uma costura reta dando retrocesso no começo e no final aqui. Então ela vai ficar assim, tá? De cabeça para baixo, depois que costurar. Não tem problema, é assim que tem que ficar. Depois eu mostro para vocês o porquê. Então, vou passar uma costura aqui e reservar essa peça para passar o ferro grudando na manta. Vocês vão precisar também de 2 pedacinhos de tecido na medida de 13 centímetros e meio por 18 centímetros. Esses serão os nossos bolsos, certo? Então, corta 2 vezes no tecido e aqui, ó, eu vou usar uma entretela. Isso é opcional, tá, gente? Se não quiser, não tem problema. Eu já fiz essa peça sem usar a entretela e deu super certo. Então, não precisa usar caso vocês não tenham. Mas se tiver em casa, usa um pedacinho da entretela cortada na medida exata da metade desse bolso, tá? Então, é só cortar, tira a película e cola aqui no avesso. Aqui eu já colei. E aí vocês vão dobrar, depois que colar a entretela, passa o ferro e costura um pedacinho de viés aqui só para fazer o acabamento do bolso, certo? Então será um acabamento dessa forma aqui. Essa parte vai ficar com a abertura para baixo na base da nossa peça. E aqui nesse outro bolso será diferente. A gente vai fazer a mesma coisa, colar pedacinho da entretela aqui na metade, dobrar ao meio, só que o viés vai ser colocado nessa parte aqui onde ficou a abertura, tá? Nesse outro, a gente vai deixar de cabeça para baixo essa parte do corte e vai costurar o viés aqui em cima. Nessa outra parte, a costura do viés será fechando essa parte aqui do corte. Então, eu vou fazer todos esses detalhes, vou passar o ferro, costurar o viés, fazer tudo direitinho e mostrar para vocês já já. Costurei o viés aqui em um dos bolsos. Esse tá com a abertura para baixo, tá? Então, aqui, ó, a entretela foi dobrado e costurei aqui o viés, tá? Então, essa parte que ficou aberta aqui, esse bolso,
vai ficar na base do nosso forro. Então, será feita uma costura de segurança, iniciando aqui, com retrocesso, segue em toda a volta e finaliza aqui dando retrocesso novamente, bem no cantinho, só para prender esse bolso. Depois que fizer isso, você vai medir daqui, desse comecinho do bolso, para cima 2 centímetros. E vai riscar, ou com uma canetinha daquela que apaga, ou então com um giz de alfaiate, até aqui, uma linha. A altura terá 2 centímetros. É exatamente nessa marcação aqui, em cima, que você vai posicionar o outro bolso. Por isso que esse bolso não podia ficar com a abertura aqui. Eu fiz exatamente o contrário desse. Eu deixei a abertura aqui para cima e coloquei o viés para costurar, tá? Porque essa abertura aqui vai ficar fechada mesmo na costura, mas esse tem que estar fechadinho aqui embaixo, certo? Então, depois que fizer essa marcação na altura de 2 centímetros, é só posicionar o outro bolso e faz a mesma coisa. Começa uma costurinha aqui, dando retrocesso, e vai até aqui, dando retrocesso novamente, vai ficar preso o bolso. Para fechar o porta-absorventes, você vai precisar de um jogo de botão magnético. Ele vem com essas duas travas. Essa pecinha aqui, ó, mais fininha, ela sempre vai ficar na aba de qualquer peça que você for fazer. E essa mais grossinha fica sempre na base, certo? Então, aqui eu peguei o tecido que tem os bolsos, medi 3,5 centímetros aqui para baixo, coloquei uma travinha dessa e risquei. E agora, você vai fazer o seguinte, vai cortar um pedacinho de manta, vai riscar a travinha aqui e com o descosturador fazer o cortezinho desse lado e desse também, tá? Vai fazer a mesma coisa aqui. Eu furei aqui um pouquinho e rasguei aqui também do lado. Vai pegar essa parte mais fina do botão e vai posicionar assim, ó, do outro lado. Vai colocar a nossa manta aqui, o nosso pedacinho de manta. Vai fazer a mesma coisa, tá? Depois que fizer isso, vão posicionar a travinha aqui atrás e abrir para um lado e para o outro, assim, tá? Vai ficar desse jeito. Agora, você vai pegar essa parte principal, vai dobrar ao meio e fazer uma marcação. Vai vincar aqui e marcar com um giz de alfaiate, mais ou menos até aqui, porque depois a gente vai posicionar essa outra parte do botão, tá? Vai pegar essa parte dos bolsos, que tá com o botão aqui em cima, e vai unir direito com direito. Depois que fizer isso, deixa tudo bem alinhado, coloca alfinetes, e aqui embaixo vocês vão medir uns 4 dedos, mais ou menos, e vai fazer uma marcaçãozinha aqui e aqui, e vai iniciar a costura, dando retrocesso no comecinho e finalizar na outra parte aqui. Essa abertura que vamos deixar vai ser por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Costurei, deixei uma abertura aqui para a gente desvirar, recortei o excesso de tecido e de manta aqui ao redor e dei uns piques nas pontas para ficar tudo bem certinho quando a gente desvirar essa parte. Já desvirei, passei o ferro e agora eu vou dobrar essa parte aqui para posicionar a outra parte do botão magnético, certo? Eu vou precisar da ajuda dessa parte que eu já posicionei aqui, eu já coloquei. Para isso, eu vou dobrar, pego a aba e dobro dessa forma aqui, veja onde fica melhor. Lembrando que aqui do lado, ó,
tem que deixar uma folga. Você não pode posicionar a aba assim muito para baixo, tá? Porque se fizer isso, vai ficar muito apertado para você colocar os absorventes internos e externos. Então, não pode ficar tudo muito apertadinho. Você tem que colocar um pouco para cima para ficar uma folga, tá? Então, aqui, ó, posicionei essa outra parte e fiz uma marcação. Peguei a caneta, risquei aqui, ó, um pouquinho próximo dessa outra parte aqui do botão, para entender melhor onde eu vou cortar. Depois que eu fiz isso com a caneta, perfurei aqui, ó, mas com muito cuidado, só na parte da manta, separei, joguei o tecido aqui, ó, para cima, e é somente nessa parte que eu fiz essa perfuração aqui, ó, desse lado e desse. Para isso eu usei a outra travinha e aí risquei para furar certinho, tá? Ficou assim, ó. Depois perfurei com muito cuidado aqui desse lado, desse também, e já tá pronto pra gente colocar a outra parte do botão. Então, ó, a gente vai atravessar aqui para o outro lado. E depois disso, ó, vamos colocar a trava e finalizar. Eu vou abrir aqui para esse lado e essa outra parte para esse. Ficou assim, tá? Agora é só fechar a peça, uma costura aqui, à mão mesmo, dá uns pontinhos e vai ficar pronto o seu porta-absorventes. Eu vou fazer isso e volto já já para mostrar. Ficou assim o nosso porta-absorventes, muito fofo, cabe na mochila, na bolsa e dá para levar os absorventes internos e externos de uma forma bem discreta e bem fofinha também, né, gente? Aqui eu fiz um com a estampa de sereia, olha que lindo. E ó, cabem até 2 absorventes externos em cada bolsinho, ou então coloca um em cada e os internos você põe aqui do lado. Muito bacana. Eu não saio sem levar o meu porta-absorventes na bolsa. E tá aí a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like. Segue também lá no Instagram, @coloreartesanato_cia. E até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!